Graça e paz, povo de Deus, com muita alegria, estamos dando início ao nosso 32º podcast. E assim como na semana passada, novamente com uma vestimenta diferente. Quem já conhece o movimento, já vai fazer a leitura correta, que nós estamos hoje de Legendários. E o nosso podcast de hoje nós iremos abordar sobre este programa maravilhoso que está no Brasil e em boa parte do mundo, desde o ano de 2015. E hoje no estúdio eu trago 2 legendários para juntamente comigo falar de algo sobrenatural que também aconteceram com eles na montanha. Os entrevistados de hoje, Luiz Henrique Alves Amorim e Lourenço Augusto. Sejam bem-vindos e que Deus vos abençoe. Amém, obrigado pela oportunidade, né? É sempre bom estar aqui na minha casa, né? E falar do que a montanha, em partes, a gente pode falar, fez com cada um de nós individualmente. Amém, glória a Deus. Muito bom estar aqui, mais uma vez, falando de um projeto lindo, que é esse dos Legendários. Como o Lourenço disse, em casa, isso é maravilhoso e vamos falar da experiência da montanha com o pessoal. Graças a Deus. Eu e o Luiz, nós subimos na até então REC, né? 472, em La Sabana, João Pinheiro, em novembro de 2022. O Lourenço subiu posteriormente. Até então, movidos pelo nosso amigo Nelsinho e também Jabes, nós subimos a montanha, na eminência de que seria algo totalmente diferente daquilo que foi vivido. Até mesmo porque naquele tempo não se falava top, falava REC, reto extremo de caráter. E nós fomos provados naquele lugar, testados naquele lugar, mas também moldados por Deus. Eu quero começar com o Luiz, fazendo a seguinte pergunta. Luiz, o que Legendários representa para você? Então, Legendários foi uma metanoia, né? Quando a gente subiu a montanha lá em 2022... Hoje o movimento Legendários é popular no mundo inteiro. Todo mundo fala de Legendários e quem não fala ouviu falar. Naquela época a gente não sabia de nada. A gente subiu a montanha, os primeiros 11 aqui da nossa região, sem saber o que era, o que a gente ia passar naquele lugar. E nós já fizemos vários encontros com Deus, várias coisas que nos levaram a ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Mas nada comparado com o que a gente passou na montanha. É um misto de sentimentos fora do comum. Eu costumo falar que eu estou como Jó, né? Ouvia falar de Jesus, mas lá eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Lá o Senhor mudou a minha vida. Lá eu vi o verdadeiro significado da família, do que é família, de onde eu estava errando na minha família. E entender que a montanha aqui embaixo é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então lá foi algo sobrenatural que eu vivi naquele lugar. Um misto de sentimentos. Mas que foi gratificante. Quando a gente desceu da montanha, eu me via um novo homem. Que maravilha, o Lourenço subiu alguns tops depois. Isso. Você lembra a data que você subiu? Eu subi em setembro do ano passado. 2023. Isso. 555? 557, né? 577. Quem era o Lourenço antes da montanha? Na verdade, eu entendo que eu não me conhecia. Lá eu via me conhecer de fato. Deus me mostrou quem eu era e o que eu precisava ser. Então eu fui transformado, eu fui curado, eu fui moldado. E muitas das vezes nós homens achamos que está tudo bem, né? Que está tudo certo. E na verdade não está, né? Lá te mostra o que você precisa ser. Lá muda a chave da sua mente. Lá há na vida alguns conceitos que aos olhos humanos está errado e precisa ser consertado. E eu fui totalmente moldado e trabalhado lá em cima. Quando você subiu, ou vocês dois subiram, que isso é particularidade,
Você subiu armado, Luiz, no quesito, o que é isso aqui? O que eles vão fazer comigo aqui? Ou você subiu com o coração aberto e disponível para Deus fazer com você o que precisava ser feito? Eu subi totalmente desarmado. Porque eu fui obrigado a ir, porque o senhor me obrigou a ir. Não é bem assim. Não, até uma semana antes eu falei, não, vou mexer com isso não. O senhor me ligou, falou, você fez sua inscrição? Eu falei, não, fiz não, pai, não vou mexer com isso não. Você tem 5 minutos pra você me passar a sua inscrição. Então, eu fui, quando eu... Claro que tudo é uma decisão, né? Mas quando eu decidi ir, então beleza, vou. Claro, expectativa a gente tinha 1 milhão, né? De como que era, o que seria, tal. Mas eu me resolvi desarmar, assim. Eu falei, tô aqui, longe de casa. Eu vou me desarmar. Deixa Deus. E foi a melhor escolha que eu fiz. Porque na hora que eu me desarmei, eu deixei o Espírito Santo de Deus moldar o que ia acontecer comigo. E foi a maior experiência que eu já tive na minha vida. A maior experiência. Eu nunca... Igual eu falei, nunca senti a presença de Deus tão real como foi na montanha. Porque ali você está nos extremos de tudo da sua vida. Você está fora de casa, enfim, você está no meio do mato. No meio do mato. Mochila nas costas. Eu não tinha nem noção onde eu estava. Não tinha nem noção onde eu estava. Até hoje eu não sei onde que é direito. Então, assim, eu estava desarmado. A dificuldade que eu tô vendo de você falar é a mesma que eu tive aqui agora. Você não pode falar, né? É muita coisa que a gente tem vontade de falar, mas a gente não pode falar. Então, porque a gente tira a oportunidade da pessoa ter a experiência esse dela. Esse encontro, né? Que nós tivemos. E só para deixar então, claro, não é que tem segredo, né? Não é que tem segredo, não tem segredo na montanha. A montanha não tem segredo. Mas é porque a gente não quer tirar a experiência da outra pessoa. Você vai falar, é assim, 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 assim. Você já vai chegar lá armado. E eu fui desarmado e foi bom demais. Seu coração, Lourenço, estava armado, desconfiado, ou você subiu determinado a deixar Deus fazer o que precisava ser feito? Não, eu subi determinado. Eu estava meio temeroso, meio receoso, imaginando assim, será que eu vou conseguir? Embora vocês mais próximos, né? Não, é assim, vai tranquilo, pode ir e tal. Mesmo assim, eu fiquei com receio. Falei, será que eu vou conseguir completar a carreira? E no meio da caminhada fica aquilo também. Será que eu vou conseguir? Eu preciso conseguir. Aí você começa a se agarrar naquilo que você crê para conseguir. Mas Deus é extraordinário e muda. Você deixa, Deus vai mudar. E eu já fui diferente de vocês dois. Só foi pra guerra. Eu fui pra guerra armado e eu fiz naquele tempo porque eu não sabia o que eu iria enfrentar. Escutava de tudo, então eu fui pra matar ou morrer, eu fui pra guerra. E eu falei, eu vou pegar minha bicicleta, eu vou fazer uns 3 pedais bem forte, no sol quente. E eu saí meio-dia para pedalar, 1h da tarde. Foi condicionado fisicamente, eu estou. Então, se esse povo me colocar para fazer qualquer atividade física, nessa parte eu não perco. E criei muita coisa na minha mente. Então, eu fui totalmente armado para aquele lugar. E, na verdade, Deus tem uma caixa de ferramenta para cada um de nós. Deus sabe apertar o parafuso e sabe bambear o parafuso. O jeito que ele trata com o Luiz é diferente do Lourenço e do Lélio e de vocês que nos ouvem, nos assistem agora. Mas ali, por muitos momentos, eu pensava, o que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo nesse lugar? Para que eu vim aqui? Então foram perguntas. E teve um momento que eu olhei para o Luiz e foi um olhar tão penetrante que ele olhou para mim, esse olhar nunca saiu da minha memória. Eu acredito que você sabe o exato momento.
Falei, perdi o povo tudo da igreja. Acabou tudo agora. O que eu fiz? Eu errei com esse povo. Mas eu não sabia que Deus estava nos levando em um caminho de cura, em um caminho de transformação. E assim Deus foi me desarmando no decorrer daquela caminhada, porque são 3 dias, né? 72 horas. Eu tive o privilégio de sair dali curado, desarmado, transformado. Nós éramos 11 e hoje nós somos quase 120. Quase 120 na regional? Quase 120 homens. Luiz, o que mais mexeu contigo na sua experiência? Então, são muitas coisas que mexeram muito comigo. Mas o que mais mexeu, o senhor sabe que eu sou um cara totalmente organizado, ou tento ser. Mesmo? Sei que não era não, hein? Aí... Você é o rei do post-it. Aí quando natural, você chega... Igual aquela montanha. Aí quando você chega lá, você não tem controle de nada. Você não sabe onde você tá, o que você tá fazendo, quem que é. Não sabe nem se você é gente. Você chega lá, não tem controle de absolutamente nada. Acho que esse podcast vai animar muita gente ainda. Vai dar certo. E aí você fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o propósito de eu estar num lugar desse? O que Deus quer de mim num lugar desse? E isso foi, começa na quinta-feira, né? Isso foi a quinta-feira. E sexta de manhã, eu ainda tava com esse questionamento. Eu não preciso disso. Já sou crente, tá tudo dando certo. E aí eu comecei a passar pela moenda na sexta-feira. Aí o Espírito Santo começou a me mover. E aí eu comecei a ter experiências com Deus. E aí eu comecei a pensar, assim, eu sou um verme mesmo, eu não sirvo pra nada, não. Eu não sirvo pra nada. Tudo que eu tô fazendo é minha obrigação. O que eu tô fazendo de diferente pra Deus? O que eu tô fazendo? Tudo que eu faço é obrigar, ajudo não sei quem, tudo obrigação. Aí eu comecei a falar, não, eu não tô valendo é nada, eu nem crente eu sou. A minha vergonha era tão grande que eu falei pros meninos, que eu por 2 vezes eu pensei em ir embora, falei pros meninos, eu gosto de tudo dando certo, eu saio daqui também, só na ambulância, eu não vou embora daqui mais não. Porque agora eu quero viver essa ambulância experiência. Onde? Não sei. Onde que vai? Onde você vai arrumar ambulância? Então, falei, não, agora não vou embora mais não. Agora acabou. Agora, e aí eu comecei a dar lugar pro Espírito Santo. Aí eu comecei a ser trabalhado. Aí eu comecei a ver tudo que eu errava dentro da minha casa. Comecei a ver tudo que eu errava quanto homem. Com o Senhor, o quanto eu errei. Você tá doido da cabeça? Eu era cabeçudo demais. Cabeça dura. Cabeça, sabe? Meu Deus do céu. Aí eu comecei a ser moldado. Falei, não. A minha maior experiência foi conhecer eu mesmo naquela montanha. Eu não me conhecia. Lá na montanha eu me conheci. E eu reconheci que eu era um verme. Eu era muito ruim. E daí em diante eu comecei a me espelhar mais em Jesus. Porque pôr uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja é fácil, né? Difícil é o viver o que está dentro dela. Eu comecei a tentar viver o que a Bíblia ensina pra gente viver. Difícil mas tá dando certo. Quantas vezes, Lourenço, você lembrou da sua família na montanha? Do início ao fim. Em um período lá, eu lembrei muito da minha mãe, né? Porque me ensinou os primeiros passos na fé. E isso em mim me deu muita gratidão. Algo às vezes de decorar um simples versículo, né? Na infância, que valeu a pena lá. E isso o Senhor me mostrou. Foi, tá vendo? Sua mãe lançou semente sobre a sua vida e tá valendo aqui. E isso vale a toda hora na minha vida, onde eu comecei a valorizar coisas que talvez nem imaginava, nem lembrava, né? O Senhor trouxe isso na minha mente. Eu subi a montanha porque eu queria mais de Deus.
Eu queria mais da presença dele, eu queria ter experiências com ele. E o Senhor, num determinado momento, falou assim: beleza, eu vou te dar mais de mim, mas primeiro você precisa ser curado. Eu ser curado? Curado do quê? Não, você precisa ser curado. O Senhor foi me mostrando onde eu precisava ser curado. E de fato, lá na montanha eu fui curado. Eu desci com experiências com o Senhor curado. Eu queria ser usado por Ele. Ele falou assim: não, beleza. Ele falava comigo: você vai ser usado, mas você precisa ser curado. Como que você vai curar sendo que você está doente? Isso o tempo todo, ele falando comigo, a experiência que eu tive lá. Lógico que muitas áreas da minha vida precisavam ser curadas, e igual o Luiz falou, família, momento de trabalho, pessoas que estão envolvidas com você no trabalho, né, no dia a dia, como você lida com pessoas. Isso o Senhor vai te mostrando, vai te tratando, vai te lavando, vai te limpando e vai te moldando. A hora que você desce a montanha, você é outra pessoa. A história muda. Lógico que você tem que estar aberto a isso. Você tem que ter um entendimento para isso lá. Não vou falar mais, porque senão ninguém sobe a montanha. Legendários também, além dessa transformação visível, né, é também um excelente lugar para a gente fazer novas amizades. Eu posso dizer que hoje nós temos amizades quase que no Brasil todo, através de Legendários. E isso também fortalece esse vínculo. Fortalece também, além de boas amizades, o sacerdócio do lar, do casamento. Uma coisa que nós aprendemos é que nós precisamos assumir a nossa casa. E hoje, Luiz, você é coordenador regional do movimento da região do Alto Paranaíba. Você sabe muito bem que não é pequeno o número de mulheres que têm nos procurado para inscrever os seus maridos na fé de restaurar o seu casamento, acreditando que seja a última tentativa devido a um marido que lá abriu mão de sua casa, que já não exerce mais o sacerdócio, que se tornou passivo. Como nós aprendemos lá que o homem precisa voltar ao seu estado original? Isso é muito sério, né? Quando a gente, eu estava comentando isso já comentei com o Lourenço, estava comentando até com o Douglas também, o quanto essa responsabilidade ela pesa sobre a gente hoje, né? Porque hoje nós estamos olhando a nossa pista aqui, em fevereiro com certeza já está tudo certo. A gente assumiu uma regional, e quando a gente pensa nisso tudo, depois disso nasceu os sacerdotes aqui na igreja, né? Depois que a gente foi vendo essa necessidade tão grande do homem se posicionar dentro de casa. Antes da montanha, eu enchia a Renata de defeitos. Falava assim, não, mas isso não dá certo porque a Renata também não me ajuda. Isso não dá errado porque a minha esposa... Depois que a gente desce da montanha, a gente entende que a responsabilidade sobre isso tudo é nossa. A responsabilidade de dar certo ou dar errado é do homem. Ah, mas é porque você não conhece a minha esposa. De fato não conheço, mas eu conheço a essência do marido. Eu conheço a essência do sacerdote. E eu sei o quanto nós erramos. Então a responsabilidade da harmonia dentro do lar é nossa. A responsabilidade de prover é nossa. A responsabilidade de tudo, ela é nossa. Então, ali eu comecei a entender que muitos casamentos não dão certo, porque o homem não assume a responsabilidade dele. É claro que existem casos e casos. Sim, nós não estamos generalizando tudo, mas 98% dos casamentos que dão errado, a culpa é do marido. A culpa é do homem, que não provê, que não dá segurança. Uma mulher segura, que olha para o marido e fala, não, meu marido, eu posso confiar nele, que ele, em todos os aspectos, ele vai me servir.
ela não procura outros homens, ela não procura outras riquezas, ela não procura outras belezas, ela não procura absolutamente nada, porque ela tem tudo dentro de casa. O marido dela provê tudo, inclusive tempo de qualidade, inclusive amor, carinho. Então, na montanha eu aprendi isso, e isso fez com que a nossa responsabilidade aumentasse significativamente. Porque hoje nós não somos um legendário de farda, nós somos legendários na vida. Então, com farda ou sem farda, a gente tem que ser exemplo. E é isso que a gente tenta vir fazendo, e tá dando certo, aos poucos. Eu entendo assim, que talvez o homem nem sabe qual que é a função dele de fato, entendeu? Na sua casa. Do que ele tem que fazer. Eu acho que a deficiência vem de pais, avós e assim por diante. Isso não é passado, então ele não sabe. O casamento está sendo desfeito, a responsabilidade é minha 98%, ele não sabe o que é isso dele, porque não foi ensinado, não foi passado. Então, eu entendo, é isso, que o homem, ele precisa correr atrás. Ele está defasado, eu entendo que ele está defasado, e a montanha te coloca no lugar, de novo. No prumo. Isso. E a gente não está falando de um argumento machista, não é isso. Não. A gente não está falando que a mulher não tenha importância na casa e ela não é responsável. Não. A Bíblia nos ensina que o homem é o cabeça e a mulher é o corpo. Se Deus quiser, eu não quero ver uma cabeça andando sem corpo. Então, assim... Ou um corpo sem cabeça. Ou um corpo sem cabeça. Então, é fundamental o papel da mulher. E a gente não está falando aqui de trabalho, a gente não está falando disso. A gente está falando de responsabilidade. Até mesmo porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Sim. Né? Ô, Lourenço, você poderia mencionar um ponto de alguns que você teve de transformação na montanha, que você subiu, viu um ponto de deficiência que você vivia e que esse ponto foi restaurado pós montanha? Um ponto, foram vários, né, na minha casa, com a minha esposa, mas um ponto aqui que eu possa falar foi o relacionamento com a minha filha. Eu comecei a dar direção para minha filha, sempre, a participar mais da vida dela. Tá, você tá na escola? Tô na escola, beleza. Como foi sua aula? Correu tudo bem? Quem conversou com você? Eu quero participar da vida dela, dos relacionamentos, das amizades, as conversas que ela está tendo com as colegas, porque eu preciso da direção. Ela precisa saber escolher um marido, ela precisa saber escolher o que vai estudar e precisa entender que isso é uma responsabilidade minha de fazê-la obedecer. Não, papai não quer que você vá por isso, por isso, por isso. E isso é uma responsabilidade minha. A proteção, direção e limite é coisa minha, é coisa do pai. E eu até então não tinha noção disso. Onde eu comecei a trabalhar com ela e a Laura agora vai ser mais sucesso, né? Porque, então nós podemos dizer que a montanha te levou a refletir e a mudar de um pai ausente para um pai presente. Isso. E assim, é na descida da montanha. Você não desce, eu vou moldar. Não. Eu entendi que tem que ser... decisão. A decisão é na hora. A postura, a hora que eu cheguei, primeira coisa que eu fiz em casa. Eu não entrei em casa. Eu esperei a minha esposa lá embaixo. Falei com ela, eu quero conversar com você aqui. E já falei com ela, a partir daquele momento, como que ia ser a nossa vida, como que eu ia me posicionar e que eu queria, se eu saísse daquela posição, que ela me chamasse a atenção, que eu queria viver naquela posição, sem subir lá em casa. Depois, quando eu subi, eu sentei no quarto com a minha filha, Clarice tem hoje 11 anos, e já dei para ela as diretrizes do jeito que eu queria viver, pedi perdão para ela das vezes que eu gritei com ela. Falei, quero que você me perdoa. Assim,
Foi tão intenso na minha vida que eu falava isso com ela chorando, pedindo perdão, e ela não entendia. Perdão do quê? Uma criança. Por quê? O que você fez? Não, eu quero que você me perdoa. Porque na montanha, o Senhor fala com a gente. Você gritou com sua filha tal dia, você fez isso com a sua esposa. Tudo é bem claro. Eu falei, filha, você me perdoa. Eu conversei, eu gritei com você, fiz isso com você. Não, papai, tá tudo bem. Não, quero que você olhe no meu olho e me responde aqui se você me perdoa. Porque a cura dos nossos filhos vem através da vida da gente. Sabe assim, eu entendo. Talvez isso fique lá dentro, magoado no coração dela, ela cresce com isso. E eu nunca pedi perdão para ela. Mas ela tem a mágoa que um dia eu gritei com ela, ou maltratei ela. Aí eu alinhei esses ponteiros com ela na minha vida. De lá para cá, a nossa convivência é outra. Até mesmo o ambiente familiar muda. Totalmente diferente. É outra história. Você chega em casa, elas estão me esperando, entendeu? Elas anseiam que eu chegue. E quando eu chego... 3 sol, né? 3 sol. Sol das 6, sol do meio-dia e sol das 3. Quente. Tudo fervendo, fritando. Sol quente. É desse jeito. Mas é o que o Senhor me deu. Então, se o sol é quente, eu sou careca, mas ele me deu protetor solar. Um protetor top, entendeu? Você tem o privilégio de ter essas 3 pessoas maravilhosas na sua vida, que acreditaram em você. Né? Vocês dois são 2 empresários bem-sucedidos. Então, essa questão que você abordou da sua filha, se nós não estivermos atentos àquilo que diz as Escrituras, nós seremos pais ausentes. Porque vocês já têm as suas empresas, funcionários, reuniões, afazeres, e às vezes os filhos vão ficando de lado. Não é diferente comigo, que sou o pastor da igreja. São atendimentos, podcasts, viagens, ministrações, cultos. E eu acho que nós 3 estamos com os olhos voltados para o mesmo lugar, para os céus e para dentro da nossa casa. Eu lembro de um testemunho seu, Luiz, no culto de sacerdotes, que você levou flores para sua filha na escola. Conta para nós como foi essa atitude sua e como foi a receptividade da sua filha quando você chegou em um ato inesperado por ela na escola e a presenteou com flores. Um irmão de montanha, o Fabrício Maranata. Ele que me apresentou esse... Um abraço para você, Maranata. Abraço, Maranata. O pastor Edmar. Amém. Lá de Anápolis, os 2. Amém. Pastor Edmar é diferenciado. Ele né? viu? Aí esse irmão falou assim, na montanha, a gente tava num momento de descanso lá na montanha, depois eu servindo já, ele pegou e falou assim, você já presenteou a sua filha? Eu falei, não, o que é isso? Ele me explicou, eu cheguei e falei assim, vou fazer isso. E comprei uma orquídea pra Manu e entreguei pra ela na escola. E aí ela ficou muito surpresa, achou que é o trem mais bom do mundo, e ficou feliz, ficou tímida, né, com vergonha. Aí chegou em casa, ela pegou, a gente conversando, ela falou, papai, obrigado, fiquei muito feliz, pôs no quartinho dela. E aí eu falei com ela, falei, minha filha, isso é pra você que ela tá com 12 anos, né? Tá virando mocinha. Falei, minha filha, isso aí é pra você entender que nada menor que isso você vai aceitar. Porque amor, presentinho, isso aí não vale nada perto da cumplicidade que o papai tem com você. Então o papai vai ser eternamente seu melhor amigo. E o homem mais apaixonado no mundo por você é Jesus. Então, tudo que o papai fez é pequeno perto do amor que Jesus tem por você. Então, isso tudo que o papai vem fazendo é para fazer com que você entenda o amor de Deus. Porque nós não precisamos... Hoje a gente vive uma juventude muito carente, que aí o cara manda uma florzinha na casa dela e fala, não, esse é o melhor homem do mundo, me mandou flor. Não, os nossos filhos não aceitam nada menos que isso. Agora... A Manuela, se ela receber uma flor, vai falar assim, beleza, isso aí meu pai já me deu, o que você vai me dar?
Isso aí eu tenho. Então foi mais pra mostrar isso pra ela, né? Vocês concordam que o maior exemplo de um bom marido que elas almejam somos nós que somos pais? Sim. Exatamente. Porque nós somos o filme que os nossos filhos assistem todos os dias. Então a Manu viveu essa experiência, a Clarice também, a Alessandra também. E eu me lembro que quando eu cheguei da montanha, eu tirei essa gorra e disse: minha filha, essa gorra é sua. O papai venceu a montanha e eu quero te presentear com essa gorra. E todas as vezes que eu subir, você me empresta ela. Que por amor a você e a sua mãe e os meus outros filhos, a igreja, eu subirei. Eu cheguei em casa e dei essa farda para Estela. Essa farda é sua. Até mesmo porque a farda não se compra. Uma pessoa comum que não subiu a montanha não compra uma farda, não compra uma gorra. Tudo isso tem uma história. Então todas as vezes que eu estou na montanha, eu estou carregando comigo a minha esposa, a minha filha e os meus filhos. Uma grande responsabilidade. E pegando uma fala sua, Lourenço, que Deus falou que ia tratar algo com vocês, eu tratar de quê? Eu pude perceber como nós somos teimosos, insistimos com coisas que já deu errado várias vezes no nosso casamento, orgulhosos, prepotentes em alguns momentos. E ali na montanha, mesmo eu estando armado, se eu tivesse desarmado, o tratamento seria menos doloroso, mas permanecendo armado. E Deus foi mostrando quem é o Lélio, quem é o Lélio dentro de casa. Se tem uma coisa que eu tenho dito aqui, vocês são testemunhas oculares, é que não adianta eu ser um pastor bem sucedido na igreja e mal sucedido em casa. Não adianta um Lourenço ser bem sucedido como empresário, Luiz também, e ser um péssimo marido ou um péssimo pai. Então essa ignorância na montanha, Deus foi me tratando. E eu decidi lá, como você falou, decidido que eu seria o melhor esposo que existisse na terra para minha esposa. E nós temos vivido ambientes de glória dentro da nossa casa, em todos os aspectos. Deus foi curando a nossa vida. Creio que a sua está assim, a do Luiz está assim, de todos os demais legendários que faz parte da nossa regional, do Brasil, do mundo inteiro, teve esse mesmo privilégio de ter as suas vidas transformadas. E quais são, Luiz, as expectativas para 2025? Você que se tornou coordenador regional Alto Paranaíba, com uma grande responsabilidade, está vindo uma nova pista para nossa regional. Até então nós estávamos servindo em La Sabana, João Pinheiro, né, que hoje é a regional noroeste de Minas. Você assumiu Alto Paranaíba, Uberlândia, Triângulo Mineiro. Quais são as expectativas para 2025 na região Alto Paranaíba? Nossas expectativas são as maiores. Nós começamos já a andar a pista. Explica um pouco sobre o que é a pista, porque quem não é legendário não entende esse linguajar. É a montanha. Nós já começamos a andar essa montanha. Já começamos a fazer o caminho por onde nós vamos passar durante as 72 horas. Que vai ser a pista Que vai ser oficial. a pista do Alto Paranaíba, né? Que, por consequência, Patos de Minas é a sede. Então nós já começamos a andar e a impressão que nós temos, eu falo isso abertamente, é que o próprio Deus está montando essa pista. Porque é engraçado que a gente anda e fala assim, aqui é não sei o quê, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo outro. Eu acho que se a gente agarrar para ir num dia de manhã e falar assim, não, hoje nós vamos andar o dia inteiro e nós vamos definir tudo, a gente define. Não tá difícil. Claro, a gente não conhece a região igual os mateiros de lá conhecem, mas é
É algo que, tipo assim, não tá leve. Não tá gerando peso para ninguém. Então as expectativas são as maiores possíveis, porque o Senhor está no barco. Essa pista ela nasceu no coração de Deus. Legendários é um movimento que nasceu no coração de Deus na Guatemala e usou o pastor Chep para fazer isso acontecer. Então hoje o Senhor, o mesmo Deus que em 2015 criou Legendários, é o Deus que hoje ainda faz pistas. É o Deus que hoje ainda nos conduz. É o mesmo Deus que vai fazer coisas gigantes. São muitos homens para subir essa montanha. Só que em Patos são 70 mil homens, 150 mil habitantes. Vamos por 70 mil homens, sei lá quantos mil homens tem aqui, mas são 50 mil homens que seja para subir a montanha e desvendar esse mistério dele sim entender quem é ele de verdade, do que ele precisa. Então as expectativas são as maiores. Se Deus quiser, em fevereiro ou quanto antes, a gente está subindo a primeira montanha aqui em Patos para fazer com que esse movimento se torne conhecido e principalmente para que eles conheçam o Jesus que a gente conheceu na montanha. Outra coisa é importante ressaltar, quem não frequenta a igreja, mas está assistindo o nosso podcast, deixa claro também que Legendários é um movimento interdenominacional, ou seja, evangélicos, católicos, espíritas, livres pensadores, ateu, independentemente da religião, são todos muito bem-vindos para fazer parte. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Tem um pré-requisito: ser homem. Só. Você precisa ser homem. Você precisa querer resgatar a sua masculinidade. Todos nós entendemos que quando nós somos criados, quando nós nascemos, Deus tem um plano para a vida do homem. E esse plano ele pode ser perdido por nossas próprias vontades, E para que serve o Legendários? Para apertar o botãozinho de reset, resetar o homem, falar: você não foi criado para isso. Reprogramar. E aí a gente se reprograma e volta para a essência que nós fomos criados. É para isso, para entender o caminho verdadeiro. A gente tem vários trilhos e às vezes a gente se perde nesse trilho durante o tempo. E o Legendário serve para colocar a gente no nosso trilho. Lá você vai falar: para que eu estou fazendo isso? O Senhor, uma vez, muito tempo atrás, isso ficou marcado no meu coração, muito tempo, 8 anos atrás, só deu um exemplo na ministração de pessoas, por exemplo, o Senhor chamou para ser contador. E essa pessoa, só lembra disso? Lembro. Isso ficou muito marcado. Às vezes hoje eu sou empresário. Mas Deus me chamou para ser empresário? A cada dia que passa a gente tem mais convicção do nosso chamado por tudo que a gente faz através da nossa vida sendo empresários. Luiz, eu não tenho dúvida, mas tinha dúvida. Será se Deus me chamou e eu estou aqui sendo empresário, mas Deus me chamou para ser isso, aquilo outro? Então, o Legendários ele te dá essa certeza do seu chamado. Lá na montanha você fala: não, eu fui chamado, foi para ser isso mesmo. E lá você tem essa certeza do que é. E o pré-requisito que precisa ser homem. Ser homem. É isso. E querer mudança. Lourenço, quando você fez a sua inscrição, lá eles entregam uma lista pra gente. E a gente fala: segue a lista e desfrute o caminho. O que foi para você montar aquela lista? O que passou na sua cabeça? Não, passa muita coisa. Pra que isso? Pra que aquilo? Pra que aquilo outro? Você não entende. E eu montei a lista e fiz a minha bagagem, né? E fui pronto com aquela lista. Essa pergunta é difícil demais, não tem jeito de falar nada. Não, falar da lista. Não tem problema. Sabe um trem que me chamou a atenção na época? Tinha lá manta isolante térmico, né? Tem na lista lá. Aquele negócio que quando o cara afoga, aquela mantinha pra esquentar o corpo, né? Na hora que manta térmica. Na hora que eu li aquilo, eu falei: enrolei, velho. De duas, ou você tá achando que eu vou morrer, ou eu vou ter um choque térmico lá, qualquer coisa. Não, o meu negócio foi o cal. Eu falei: pra que eu vou levar esse cal? O que vai valer com esse cal, velho? Eu falei: moço, o que eu vou fazer com isso? Mas assim, é uma lista 32 itens. Grande, né? Uma lista grande. E uma lista mundial, né? Padrão. Mundial, o mundo inteiro é a mesma. Você consegue, Lourenço, definir Legendários com uma palavra?
Cura. Cura. Foi a área que você mais foi Foi. beneficiado. Foi. Eu fui curado em relacionamentos em casa, com pessoas mais próximas, com todo mundo. É o que mais falou comigo. Eu fui curado. Eu fui transformado de umas marcas, umas feridas que eu tinha. Eu fui curado lá em cima. E para toda pessoa que eu falo isso, que eu convido, eu falo isso porque eu sei que ela precisa ser curada. Através de uma conversa, amigos próximos meus, isso, rapaz, você precisa subir montanha. Você tem que subir a montanha. Porque eu entendo que lá ele também vai ser curado, igual eu fui. Na verdade, todos aqueles que estão próximos a você, você quer que ele sobe. Uhum. Você quer falar para ele, porque é para ele ter a experiência que você teve. Você quer que a pessoa descortine os olhos. Essa é a palavra. Para ela ver o que ela está perdendo. Na verdade, a gente está perdendo. Né? Quando você não sobe a montanha, você está perdendo. Então, o reset precisa acontecer, a reprogramação precisa acontecer para todo homem. E quando a gente fala aqui de reprogramação, é importante também esclarecer, Luiz e Lourenço, que nós não estamos falando de lavagem cerebral, nós não estamos falando de um tratamento motivacional, de coach, ou de várias outras filosofias, né? Porque se uma pessoa fala legendário, será que é uma hipnose? É um reset de quê? Não. É um momento de encontro com Deus. Isso. Ali nós somos resetados. Ali nós voltamos ao sentido original da vida. E como é bom, né? Ouvir tanto testemunho no último dia. Nossa, é muito bom. É algo que nos motiva, na verdade. Quando a gente subiu pela primeira vez, que a gente não sabia de nada, e depois que a gente sobe servindo, apoiando, sendo aquela pessoa que vai ajudar aquelas pessoas que vão subir pela primeira vez, é muito motivador, porque quando chega no domingo, aquelas pessoas testemunhando de tudo que aconteceu. O Legendários ele é um evento para homens, mas o homem não pode subir armado. Ele tem que subir desarmado, porque senão você vai apenas passear com os amigos na montanha. No mato. Vai passear com os amigos, e lá não é colônia de férias e muito menos encontro de homens. Lá é um lugar que você precisa se conectar com o Senhor, porque aí vai ter mudança. Se você for para lá desarmado para se conectar com o Senhor, aí vai ter mudança. Tudo que eu mais queria era que meu pai subisse essa montanha. Tudo que eu mais queria. Com a minha farda ele foi. Mas tudo que eu mais precisava era que meu pai conhecesse esse Jesus que eu conheci. Mas ele está na glória com ele. Amém. 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 Eu creio que vocês vivenciaram muitos milagres na montanha, na primeira subida ou servindo. Tem algum milagre que vocês acharam que foi um destaque na montanha e que marcou a vida de vocês, na vida de outras pessoas? Meu teve, né? Eu nunca assumi, nunca quis, só sabe disso melhor do que eu nunca quis assumir nada, principalmente na igreja. Nunca quis. E é um trevo que vira na cabeça da gente. O maior milagre foi eu me posicionar como homem, me posicionar na igreja, eu sempre tinha muitas desculpas para tudo. E hoje não, hoje eu reconheço quando eu erro, hoje eu reconheço quando eu falho, hoje eu sei que eu não sou perfeito e eu sei que eu erro, assim como também eu sei que eu preciso assumir tudo isso. Então o meu milagre não é um milagre, apesar que eu passei milagres na montanha, né? Mas não é milagre físico, é um milagre emocional, é um milagre de posicionamento, de eu entender quem sou eu de verdade pós-montanha e me posicionar em cima disso. Amém. Para mim é um milagre o meu casamento ter sido restaurado. É um milagre eu estar no altar novamente. Eu entendo que isso é um privilégio que o Senhor me deu de volta.
né? E tudo isso veio através da montanha. O milagre eu estar aos pés da cruz, porque era para mim estar perdido, né? Então, isso eu vejo o milagre na minha vida e eu vivo esse milagre todo dia e eu me agarro a esse milagre todo dia e a primícia na minha vida é estar no altar, porque esse é um presente que Deus me deu. Deus me deu esse presente de estar de volta. Então, isso é prioridade na minha vida hoje. Amém. Muito bom ouvir vocês. E outra coisa, Luiz, que a gente às vezes escuta muitos homens colocando desculpas de uma enfermidade ou de uma situação física e para não subir a montanha. Eu subi a montanha no Espírito Santo, uma das cidades do estado, e junto comigo estava um senhor de 81 anos subindo a montanha. Já tiveram casos, se não me engano agora no Mato Grosso, um rapaz subiu amputado uma perna. Tá no nosso Instagram, inclusive. Tá no Instagram. Tem também pessoas que já subiram com o braço, se não me engano, amputado. Uhum. E eu ouvi dizer que agora estão trabalhando para levar uma pessoa com deficiência visual. É um cadeirante também. Um cadeirante. Nós poderíamos afirmar aqui que quando o homem quer, não tem limitações que o impedem? Eu esqueci, foi o nome do rapaz que subiu, que serviu com a gente em João Pinheiro, aquele de Anápolis, aquele que teve um problema, ele não anda direito, eu esqueci o nome dele, mas tem no Instagram. Não tem limite. Não tem limite. Não tem falar assim, eu tenho um problema de joelho. Teve gente que foi curado do joelho na montanha, só lembra disso? Eu vivi isso em Betim. Então assim, é um Deus de cura. Ele só precisa de um posicionamento nosso. Eu tenho esse problema. Não, deixa a montanha cuidar. Deixa a montanha cuidar. Até hoje eu sei de um caso que nós tentamos fazer de tudo para levar a pessoa e não conseguimos. Porque ele fazia hemodiálise todos os dias. Todos os dias. E nós tentamos mobilizar para fazer com que ele fizesse. Ele queria subir. Quando a gente deu a notícia para ele, falou, olha, como que a gente faz? Ele ficou muito chateado. Mas nós já estamos preparando para ele subir o próximo. Determinado a subir. E ele está determinado, ele quer subir a montanha. E aí tem tanta gente reclamando, eu vou até gravar um vídeo com ele depois. Tanta gente reclamando, o cara faz hemodiálise todos os dias, ele precisa fazer. E está disposto a largar de fazer hemodiálise para subir a montanha. Olha isso. Tá disposto. É fé. Isso é fé. Está disposto. Ele falou, não, vou ser curado na montanha. E aí... E vai mesmo. E vai ser curado. Vai mesmo. E aí, por alguns motivos, ele ainda não subiu, mas ele vai subir. Ele vai subir essa montanha e vai ser curado nela. Porque, na verdade, o preço que nós pagamos para subir, o preço emocional, espiritual, financeiro nem se fala, que ele é básico, é muito inferior ao resultado de cura que nós temos dentro de casa. Tem preço, Lourenço, que paga o casamento que você vive hoje? Não tem. Não tem valor físico, financeiro, não tem. É algo extraordinário. Todo homem tem que subir. Todo homem que não sobe está perdendo uma oportunidade para a vida toda. Para a vida toda. Então, assim, a gente não pode falar muita coisa, mas vai. Só vai, sobe, vai. Não limita se é financeiro, não. Eu não tenho Bora tempo. pra montanha. Vamos subir na montanha. Lá tem cura, lá tem solução e lá tem resultado. E pela nossa família nós não a vendemos. Então precisamos pagar o preço que precisar para ter nossa vida restaurada. Luiz Henrique Alves Amorim, coordenador regional Alto Paranaíba, tem algo que nós não mencionamos que você deseja destacar como sendo algo importante no nosso podcast? Não, a gente falou de muita coisa. E o recado mais importante é esse. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus está voltando. Ele vai voltar.
E esse é o momento de nós, homens, assumirmos o nosso papel de homens verdadeiros, assumirmos o nosso papel em casa. E o Legendários é uma ferramenta importantíssima para te ajudar a fazer isso. O Legendários é uma ferramenta que vai te mostrar os caminhos para você ser esse homem. Nós teremos a nossa pista em breve. Provavelmente vamos abrir vaga para 150 homens. Se a gente abrisse para 1.500 homens, ia preencher rápido. Porque do tanto de gente que procura a gente para fazer. Então, esse movimento vai crescer. Porque todos nós, homens, precisamos subir essa montanha para provar para nós mesmos que nós podemos fazer muito mais. Então não tem uma fórmula, mas existem ferramentas que podem nos ajudar a fazer a gente apertar esse resetzinho e nos reprogramar. Amém. E com certeza pessoas vão nos procurar querendo saber mais informações sobre próximas montanhas. Na nossa região aqui, até onde eu sei, La Sabana, João Pinheiro, vai ter 2 tops agora em novembro, mas já vagas preenchidas. Já não tem mais. Campo Belo, vagas preenchidas, sul de Minas. O mais próximo, Uberlândia, ainda não abriu as inscrições, mas a gente já tem uma estimativa lá que vai durar 5 minutos. Uberlândia. Dezembro. Vai ser em dezembro, ainda não tem a data certa. Então, você que está nos assistindo e deseja participar de um legendário, fique atento nas redes sociais. Nosso Instagram, @Legendários Alto Paranaíba. @Legendários Alto Paranaíba. Lá vai com certeza ter um cronograma de datas. E mais próximo de nós, Uberlândia, no mês de dezembro. E se tudo der certo, fevereiro, março de 2025, ou janeiro, né? De janeiro a março. Pista Alto Paranaíba, Patos de Minas. Lourenço Augusto, algo mais a declarar? Assim, eu peço ao homem que não se engane, né? Achar que tá tudo bem na vida, porque eu tenho certeza que não tá. Faça a sua inscrição, suba a montanha, que o Senhor vai te mostrar o que precisa alinhar na sua vida. É só isso. Glória a Deus. Meninos, que prazer receber vocês aqui. Nós não falamos nem da gorra, nem da farda. Não. Falamos, né? Mas existe um número aí, Legendário 35.828, 46.202, 35.772. Lembrando que esse número é respeitado e conhecido no mundo todo. Ou seja, em qualquer lugar do mundo que o Luiz estiver com esse número, ele saberá que ele é aqui de Patos de Minas e que essa farda não se compra na loja. Outra coisa, olha o braço desse homem, Lourenço. Rodado. Cheio de pets. Rodado. Cada pet desse é uma montanha subida. O Luiz já subiu aí várias montanhas. E agora ele fez o REM, que é o reto encontro de matrimônio. E que Deus abençoe. Lourenço já subiu. Amém. Você serviu uma. Servi uma. E vai servir a próxima agora, né? Vou servir a próxima. Deus abençoe vocês, é um prazer tê-los aqui comigo. Amém. E um de vocês aí escolhe quem vai orar e nos abençoar para a gente encerrar o podcast. É o nosso coordenador, né? Nosso coordenador geral. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nos dê as estratégias corretas, Senhor. Que esse podcast possa alcançar homens que têm sede por mudança, e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, alcançar a Tua glória e ser porta-voz da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nos dê sabedoria e que nós possamos estar no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença. Amém. E assim nós encerramos o nosso 32º podcast, Igreja Evangélica Fé e Milagres, Rua Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Os nossos cultos, domingo 19 horas, terça e quinta às 19h30. Venha nos fazer uma visita e se você não é inscrito, inscreva também no nosso canal para que você receba semanalmente os nossos conteúdos. Que Deus te abençoe e até a próxima.